Estamos a partir de agora falando em uva, estamos falando da abertura oficial da safra 2018 da uva aqui na Vinícola Boscato, aqui nos Parreirais, presença aí de autoridades, governador, e mostrando mais uma vez a importância dessa economia, dessa uva que vem fazendo a história e a cultura do nosso povo, né? Sem dúvida, a uva é uma marca, um símbolo do estado do Rio Grande do Sul, os vinhos, né, agora os sucos de uva, os espumantes, mas uma atividade que ela não é só social, ela não é só econômica, ela é também cultural, né? E ela se expande para várias outras relações, digamos assim, de produção e de envolvimento humano. E daí desenvolve os produtores, as empresas, as cooperativas, o mercado, tudo isso, os consumidores, né? Cada um fazendo a sua parte para o desenvolvimento desse setor, né, Carlos? Hoje nós estamos produzindo o quê? Qual é a base dessa uva? Que uva é o quê? É a Isabel, é a Bordeaux, que é a base de todo? Sim, e o que mais que a gente está produzindo? Que a gente está vendo aqui o Merlot, o Cabernet, o Ancelota. Estamos vendo aqui vários tipos, um Chardonnay, nós estamos vendo um Pinot Noir. Quer dizer, nós estamos com uma variedade maravilhosa aqui. Nós temos mais de 200 variedades de uvas viníferas e uma centena de variedades híbridas americanas, né? Que são as variedades que têm duas origens, ou europeias ou americanas e suas híbridas, né? Mas a mais forte produção ainda é a Isabel, em segundo a Bordeaux. Depois vem vindo uma série de uvas também que foram desenvolvidas pela Embrapa, que são as uvas para a produção dos vinhos de mesa, que foram o início de toda a produção, desde o início do século XX, na verdade, né? E que hoje também mais da metade, cerca de metade, talvez até um pouco mais dessa quantidade de uvas são desenvolvidas para suco de uva, né? Que é um grande produto também. É um produto espetacular, né? Que não tem contraindicação nenhuma, não né? Tem safra, né? O Exato. ano todo. Isso. E ele faz uns 15 anos praticamente que ele vem crescendo todos os anos. Só não cresceu em 2016 que tivemos uma safra 60% menor, daí não tinha produção. Chuva de pedra, granizo, é verdade. Isso, mas é um produto referência, né? Então, depois nós temos as viníferas, né? As viníferas, elas hoje, em torno de 12% da produção total, mas elas daí se produz os vinhos finos, né? E os espumantes, que principalmente os espumantes têm sido uma referência, né? Porque a gente percebe no mercado mundial, né? E mesmo no mercado brasileiro, que tem uma infinidade de produtos de diferentes origens, né? Existem alguns 4, 5 dezenas de países produtores de vinhos finos, mas existem 3 ou 4 produtores de espumantes de boa qualidade. Então é nesse sentido que o espumante nosso gaúcho tem sido uma referência, né? E a gente observa as estatísticas, né? A gente percebe que os vinhos finos tintos, né, quadros, desde que se tem as estatísticas, nunca houve retrocesso, sempre aumentou. O que acontece é que há 2 décadas atrás o consumo era muito maior de brancos, né? Então, os brancos é que houve queda de consumo, porque mudou o perfil, né? Com as notícias de que o vinho, de que tem componentes polifenóis, resveratrol, e tem mais nos tintos, mudou o perfil de consumo. Então, por outro lado, os vinhos, as uvas brancas e os vinhos finos se transformaram, por outro lado, nos espumantes, que também vêm a se adequam ao clima, ao calor do Brasil, a toda essa questão de um consumidor também jovem que começa a perceber, né? Nós somos um pequeno consumidor, 2 litros per capita no Brasil é muito pouco, né? Então, somos dos 200 milhões de habitantes, temos 50, 60 milhões de consumidores de vinhos, não mais do que isso, né? Então, isso é ainda um desafio muito grande para enfrentar, né? Hoje está falando aqui, quantas famílias envolvidas no setor aí da uva? Bom, nós temos 14 mil estabelecimentos vitícolas cadastrados, e isso significa umas 15 a 16 mil famílias, porque um estabelecimento tem às vezes 2 famílias, 3 famílias trabalhando, né? Então, 85% é agricultura familiar, ou seja, o próprio agricultor, ele e sua família que faz o principal trabalho, ele contrata eventualmente mão de obra para poda, para colheita, mas o grosso do trabalho, a principal fonte de trabalho é a família dele. Então, 85% da nossa agricultura tem base na agricultura familiar. E isso é um diferencial, né? Porque esse modelo de produção, ele distribui riqueza, ele gera riqueza e distribui riqueza. Tanto é que a gente percebe na nossa região, onde tem uvas e vinhos, é uma região bem desenvolvida. Por mais que a gente chore, né, Quadros, que os nossos líderes, nossos agricultores, a gente se queixa das políticas, sem dúvida, temos muito a avançar e a conquistar, em relação a outros países e a outras regiões, mas nós temos uma região bem desenvolvida graças também à vitivinicultura, né? É verdade. Qual é o grande trabalho do Ibravin? Bom, o trabalho do Ibravin, ele hoje está na articulação das diferentes instituições, junto a governo, junto a coisa,
em produzir com mais qualidade, em qualificar, organizar a produção, em promover a produção também e principalmente buscar uma base jurídica e legal, né, de fundamentação para poder organizar a produção. Então, padrões de identidade. Nós já nos últimos 15 anos, Quadros, mudamos 2 vezes a lei do vinho no Brasil, mudamos o decreto, conseguimos a publicação de mais de 10 instruções normativas. Então são regulamentos que para o consumidor eles não aparecem, mas eles são muito importantes para organizar a produção, fazer com que ela haja concorrência limpa entre todos, né? Todo mundo com as regras bem estabelecidas, seguindo as regras. Trabalhamos também no apoio ao controle e à fiscalização com o Laboratório de Referência Enológica. Trabalhamos no cadastro vitivinícola junto com a Secretaria da Agricultura, com a Embrapa. Então essas, enfim, são as atividades que o Ibravin desenvolve. Vou falar muito, essa turma aqui faz um trabalho maravilhoso e promovendo essa base da agricultura, que é a uva aqui na nossa região. É o agricultor melhor capacitado, a família, segurar a turma no campo produzindo. Quem ganha é a comunidade toda, o país todo, as famílias brasileiras ganham quando o agricultor vai bem. É gente produzindo e trabalhando para fazer um país melhor